O Dr. Fábio Romeu Canton Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, procederá à abertura deste congresso. É com grande satisfação que eu venho a este evento para abrir os trabalhos deste congresso, importantíssimo congresso sobre o novo Código de Processo Civil. E eu, muito rapidamente, gostaria de parabenizar o Dr. Humberto Durso, que é um colaborador histórico da nossa OAB, da Advocacia de São Paulo, que, à frente do Departamento de Cultura e Eventos, tem feito muito pela Advocacia de São Paulo. O Departamento de Cultura e Eventos realiza milhares de palestras durante o ano em todo o Estado de São Paulo, de forma permanente, com palestrantes como os colegas terão oportunidade de verificar, de altíssimo nível. E o Humberto tem auxiliado muito para a cultura jurídica da nossa advocacia paulista. Nós teremos este Congresso de Processo Civil. Aliás, o Humberto, desde o ano passado, tem se preocupado muito com a vigência do novo Código de Processo Civil, de modo que tem realizado reiterados eventos sobre os mais variados temas relativos ao novo Código de Processo Civil, e o fato dos colegas estarem aqui demonstra isso, o interesse que há, sem dúvida nenhuma, sobre a nova legislação que trata do dia a dia da nossa atividade profissional. Ficam aqui, portanto, registrados os meus parabéns a esse grande colaborador, meu amigo Humberto Durso. Quero aproveitar a oportunidade para saudar todos os amigos aqui na mesa, o Dr. César Cluri, que é palestrante, o Dr. Paulo Grande também, palestrante, o Dr. Durval Saldi Júnior, o Dr. Gilberto Marques, a doutora Andressa e o José de Ávila, que também nos acompanha nesses trabalhos. Eu desejo a todos um dia profícuo de trabalhos e estudos relativos ao processo civil. Tenho certeza que todos ganharão, e muito, para a atividade profissional que já se reinicia segunda-feira. Hoje, no sábado de manhã, a casa cheia, o auditório cheio, esse teatro repleto de advogadas e advogados, para aprender um pouquinho mais sobre o processo civil. Parabéns, Humberto, parabéns a todos os palestrantes, os nossos agradecimentos, parabéns a todos os senhores que vieram aqui para aprender mais um pouquinho sobre o direito. Muito obrigado a todos. Declaro abertos, portanto, os trabalhos deste congresso sobre o novo Código de Processo Civil. Com a palavra, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, conselheiro seccional e diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Bom, senhores, quero registrar a alegria em nome do nosso Departamento de Cultura e Eventos em recebê-los. Também dar um bom dia aos colegas que nos assistem pelo canal YouTube. E hoje teremos um dia cheio de atividades. O nosso congresso inicia com a palestra Despesas Honorários Advocatícios e Multas, expositor Paulo Vestim Grande. Segundo tema, aspectos gerais acerca da petição inicial e contestação, expositor Dr. Durval Salgi Júnior. Terceiro tema, tutelas no novo CPC, Dr. César Marcos Clouri. E encerrando o nosso evento, o tema, incidente de resolução de demandas repetitivas, visão ampla dos recursos no novo CPC. Expositor Daniel William Granado. É alegria que recebemos aqui todos os colegas. Agradeço a presença do Dr. Fábio Romeu Canton, nosso vice-presidente da OAB São Paulo, representando o Dr. Marcos da Costa, Dr. Marcos que está em viagem, retornando, nos avisou, mas estamos aqui muito bem recepcionados pelo Dr. Canton. Obrigado pela sua presença. E também um agradecimento especial ao Dr. César Marcos Clouri, que organizou todo esse evento, os temas, deu sugestão dos nossos palestrantes.
Então fica também o registro, o nosso muito obrigado. Também saliento a vocês e aos colegas que nos assistem a doação que os senhores estão fornecendo, que é uma lata de leite em pó, será revertida para várias instituições que a OAB São Paulo ajuda, que a OAB São Paulo ajuda a manter através da sua coordenação de ação social. Saliento também que o Departamento de Cultura e Eventos, como já foi colocado aqui, já realizou mais de 700 palestras sobre o novo Código de Processo Civil, de tal maneira a levar o conhecimento jurídico desse novo código, esclarecer dúvidas para que os senhores possam, dessa maneira, advogar de forma perfeita e especial. Senhores, estamos então iniciando o nosso congresso. Primeiro tema: despesas, honorários advocatícios e multas. Expositor, Dr. Paulo Vestingrande, que é advogado, doutorando pela Universidade Clássica de Lisboa, mestre em Direito pela FMU, especialista em processo civil, professor da Escola Superior de Advocacia, a ESA, e palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença e o senhor está com a palavra. Deixa eu quebrar o protocolo. Por favor. Eu pedi a palavra para quebrar o protocolo. Paulo, desculpa, é 1 minuto só. Primeiro dizer que trago um abraço aqui do nosso presidente Marcos da Costa, como o Humberto disse, que está em viagem, atendendo a infindável agenda da nossa entidade, da nossa OAB, mas eu queria chamar a atenção também para os colegas. O Marcos e o Humberto trouxeram uma novidade que é fantástica, que são esses cursos ao vivo, online. Outro dia teve uma palestra do Cortella, e eu não pude estar presente na OAB, assisti pelo celular. Fantástico. Então, mais uma ferramenta, mais uma importante ferramenta colocada à disposição da Advocacia de São Paulo, pelo Departamento de Cultura e Eventos, pela nova diretoria. Fantástica essa ferramenta. Pelo celular você consegue assistir a palestra, de onde você estiver, então às vezes tem um compromisso, não pode estar fisicamente presente, mas pode aproveitar essa oportunidade. Então, só queria ressaltar a importância dessa nova ferramenta, que é fantástica mesmo. Parabéns, viu, Humberto? Desculpa, Paulo, parabéns também pela palestra, já de antemão. Eu tenho aqui a grata satisfação de tratar de um tema que é muito caro para todos nós, são os nossos honorários. Afinal de contas, nós devemos receber e pelo nosso trabalho fazemos jus. Qual que é o grande problema que eu vejo que existe entre os colegas? Justamente, eu não quero usar uma palavra mais forte, vamos colocar assim, um esquecimento de, às vezes, trazer um contrato de honorários ou de colocar algumas cláusulas. Então, como eu vou falar de honorários, eu também vou falar de contrato de honorários. E como todos vocês já sabem, nós não devemos interpretar lei nenhuma, apenas nos limitando àquele texto legal. Então, com a licença de vocês, eu vou dar uma pescadinha no novo Código de Ética, porque é lá que nós vamos encontrar alguns dispositivos que regulamentam a aplicação ou a formação do contrato de honorários, que é o nosso tema. Bom, são 3 temas: despesas, honorários e também as custas, né? E contrato, desculpe. Vamos começar pelas despesas. Eu, de antemão, vou pedir para que vocês façam as perguntas, dentro do possível, na própria plataforma do YouTube. É possível que nós colocamos lá alguns comentários e eu me comprometo, dentro do possível, a responder todas elas. Nós temos aqui um tempo muito exíguo para poder nos aprofundar e também deixo, em virtude disso, o convite para que vocês participem não só das outras palestras, como também dos cursos da ESA, hoje dirigida pela professora Ivete, que também faz um trabalho tão profícuo dentro da nossa escola. E há a possibilidade, num período mais alargado, de nós tratarmos de muitos mais assuntos. A ESA tem diversos cursos, eu não preciso e não vou relacioná-los porque esse não é o ponto, e convido a todos a assistirem aos cursos também, e complemente com as palestras que vocês podem já acessar dentro da plataforma de Cultura e Eventos. Bom, vamos começar com as despesas. Tem algumas coisas que não foram modificadas no código.
Muitas vezes foram só trocadas algumas palavras por uma questão de uma adequação técnica, uma adequação formal. Então, eu começo aqui justamente para dizer de quem que é o ônus do pagamento. O ônus do pagamento, salvado os casos da justiça gratuita, sempre será de quem? De quem sucumbir. Isso daí não tem nenhuma novidade. Nós temos aqui um regramento que vai a partir do parágrafo 2º do 83, um pouco para frente, de como vai ser tratado o pagamento nos casos da justiça gratuita. Aliás, do 82 para frente. Mas aqui, basicamente, o que eu preciso que vocês saibam é que as despesas deverão ser pagas pelo aquele que sucumbe e, eventualmente, se vocês não tratarem isso no contrato de honorários, presume-se que as despesas correrão sempre por conta do cliente. Por que eu digo isso? Eventualmente, cada um tem uma forma diferente de contratar, pode ser vantajoso que você embuta essas despesas dentro dos honorários, justamente para conseguir fechar o contrato. Porque vocês que estão no dia a dia da advocacia, vocês que atendem aos clientes, sabem que não basta você simplesmente colocar uma série de condições. Você precisa se adaptar, porque senão o cliente não fecha com você. E não basta você ser um bom profissional, um bom advogado, porque se você não fechar um contrato com o cliente, você não vai conseguir exercer plenamente todo o seu conhecimento. Então veja, cada forma você pode adaptar e pode trazer algumas regras bem interessantes. Eu, inclusive, ontem tomei a liberdade de pegar esse material todo e já colocar na internet. Quem tiver interesse pode, inclusive, já baixar, ele já está disponível para poder acompanhar essa apresentação. Eu vou deixar o link no final, eu tinha colocado aqui no começo, mas eu deixo para que vocês possam baixar todo esse material. Está na página do Facebook também, já que eu publiquei. Bom, veja que aqui não mudou a regra justamente de quem paga e também de quem deve calcionar, ou seja, se vocês vão advogar e a pessoa deve se ausentar do país, dependendo do caso, né, tirando aqui o cumprimento de título extrajudicial, satisfação da sentença também, há necessidade de calcionar, justamente por quê? Para garantir as despesas e os honorários da parte contrária. Então, nós não temos grandes mudanças, aqui a grande maioria da mudança foi somente no número do artigo. Eu trouxe também aqui um outro artigo, que é o 84, onde ele traz quais são as despesas. São as despesas com as custas e atos do processo, indenização, vantagem, indenização de viagem, remuneração de assistência técnico. O que é importante, e aqui eu já puxo a orelhinha de vocês. Quando vocês estabelecerem alguma relação comercial com o cliente, ou seja, quando vocês estabelecerem um contrato, e aí eu peço licença para trazer o comercial, porque hoje em dia a advocacia, muito embora para a ojeriza da classe não se deve associar com atividades comerciais, mas nós temos uma atividade quase que de empresa. Nós temos que administrar o escritório, temos que contratar pessoas, temos que tratar com fornecedores. Então as pessoas que já têm um escritório sabem o que é. E também temos a necessidade de fazer contratos. O Código de Ética diz que é desejável que nós façamos o contrato por escrito. E eu tomo a liberdade de dizer que deve ser feito por escrito, para não ter dor de cabeça. Vocês sabem que nós temos 3 tipos de honorários. Os honorários consensuais ou contratuais, que eu estou falando, temos os sucumbenciais e os arbitrados. Por quem? Pelo juiz. O juiz adora majorar aqui a sucumbência do advogado, não é verdade? Não. Então, vocês vão ficar dependendo do juiz arbitrar o quanto que vocês vão receber? Eu, particularmente, não gosto muito que as pessoas coloquem preço no meu trabalho, assim como eu não gosto de colocar preço no trabalho das pessoas. Vocês são profissionais liberais e trabalham com prestação de serviço. E quem é que sabe o custo disso? Vocês. Vocês que pagaram R$80 mil na faculdade, mais despesas. Vocês que pagaram a pós-graduação. Vocês que acordaram no sábado cedo para estar aqui. Vocês são guerreiros. Vocês merecem. E vocês devem colocar isso tudo no contrato. Além disso, e já trago aqui mais uma outra inserção que tem que ser feita no contrato, e falando de honorários, é aquela cláusula da compensação. Se não houver essa cláusula, vocês não poderão, em forma alguma, compensar. Pô, mas eu trabalhei, eu vou receber, eu vou passar para o meu cliente, ele não vai me pagar. Sim, mas vocês precisam colocar essa cláusula. Se não colocar, vai acabar aonde? Tribunal de Ética. E, infelizmente, muitos dos colegas, digamos assim, esquecem de colocar a cláusula, esquecem de ter o contrato e não podem compensar. Bom,
Por que eu estou falando na compensação? Justamente para nós entendermos o que nós podemos compensar com esse dinheiro que nós recebemos. As despesas. E aqui estão as despesas. Então, veja, o contrato de prestação poderá dispor de forma os profissionais para os serviços auxiliares, bem como o pagamento de custos e emolumentos, na quais, na ausência, presume-se que é sempre pago pelo cliente. Veja, aqui não é CPC, é Código de Ética e Disciplina, o Código Novo. Tá? Então, é importante que, quando vocês forem tratar de um caso, não fiquem adstritos apenas a uma lei. Vocês precisam ter um entendimento, um estudo extensivo. E aqui eu trago para vocês um pouco disso. Bom, vamos para o nosso prato principal, honorários. O que nós temos aqui de honorários? Vamos começar pela regra geral. Sentença condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor. Sucumbência. Até aí não tem novidade nenhuma. Quais que são as novidades? Vamos começar aqui. Primeiro, eu coloquei em negrito, do proveito econômico obtido. Então, veja, o que é o proveito econômico? É tudo aquilo que o teu cliente poderá receber. Então, deixo mais uma dica para vocês. Quando vocês redigirem um contrato, vocês não vão colocar aquela cláusula de sucesso, porque normalmente vocês colocam o quê? Uma prolabore, que é aquele valor para dar a entrada, para o início dos trabalhos, e depois você vai colocar um success fee, ou seja, uma cláusula de sucesso, normalmente em torno de 20%. Só que 20% do quê? 20% do valor da causa? Veja que existem causas que o valor fica defasado. Infelizmente, algumas acabam perdurando 5, 6, 8 anos ou mais. E isso daí não é tão raro, né? Bom, o fato é o seguinte, esse valor muda. E esse valor também poderá ser acrescido com outras vantagens que os senhores podem vir a obter para os seus clientes. Quais? Multa. Então, o proveito econômico, o cliente não vai perceber essa multa, ele não está levando um proveito, não é econômico. Então, se você coloca no teu contrato que é 20% do proveito econômico, você também fará jus a 20% dessa multa. E por que isso é interessante? Porque estimula. Vocês devem estar cansados de colocar a barriga lá no balcão, não mais para ver processo, porque agora é eletrônico, mas para pedir, para ir para a conclusão, às vezes para ir lá no juiz e pedir um andamento. Aliás, eu vou deixar mais uma dica que eu tenho adotado, que costumo recomendar, né? Os senhores sabem que para nós termos uma solução, nós precisamos falar com a pessoa que de fato decide. E com quem que nós vamos falar? Com o juiz? Não. Com o assistente. Muitas vezes eu chego na sala do juiz, entro lá, ô, excelência, tudo bem? Desculpe, entrei na sala errada. Saio, fico lá, sento. Aí quando ele sai para o cafezinho, eu vou lá e falo com o assistente. É muito mais efetivo em algumas vezes. Por que isso? Porque é quem, de fato, muitas vezes trata. Bom, tudo bem, isso não é uma coisa aberta, mas todos nós sabemos disso. Então, é importante que o advogado tenha essa interação. Nós estamos aqui com um processo eletrônico, onde nós podemos executar todos os atos do nosso escritório. Mas são relações humanas. Nós precisamos ver gente, precisamos tratar com gente. Então, vamos lá falar com as pessoas e despachar com o juiz. Muitas vezes vocês poderão me relatar diversas experiências, boas ou más. Eu posso dizer que a grande maioria das experiências que eu tenho tido foram boas e profícuas. Tem um juiz que eu costumo homenageá-lo, digamos assim, não por causa do resultado da causa, mas por causa da eficiência. Lá no Tatuapé, Dr. Mansur. Quem tem processo lá sabe que a fila de conclusão é mínima. E quase todas as vezes que eu vou lá, eu consigo a providência. Então, vejam, por que proveito econômico? Porque, eventualmente, se você conseguir uma multa, você poderá fazer jus a uma parcela disso. Então, coloquem no seu contrato que você vai perceber uma parte do proveito econômico e, quando não houver a necessidade ou quando não houver a possibilidade de verificar o proveito econômico, seria do valor atualizado da causa. Código de ética, como eu estava dizendo para vocês, o que é necessário que nós coloquemos no nosso contrato? Bom, primeiro, o objeto. E quando eu falo objeto, eu digo que vocês devem colocar qual é o tipo de ação e o que você vai fazer para que ele consiga o bem da vida, o que ele quer. Afinal de contas, os processalistas estão sempre em busca do bem da vida, né? Há tempos atrás, na graduação, o aluno virou assim, professor, mas o bem da vida nós vamos buscar no processo ou na igreja? Eu falei, não, no processo mesmo. É aquilo que você quer muito. Bom, veja, o objeto. Os honorários ajustados e a forma de pagamento, isso é importante.
Porque você vai dizer exatamente o quanto que você vai cobrar e por quê, que remete, aqui eu já pesco, lá um pouquinho mais para frente. Grau de jurisdição. Você vai atuar o quê? No primeiro grau, até acórdão do segundo grau, nas instâncias superiores. Então, há necessidade de você limitar. Ou então faça por tarefas. Isso aprendi com meu pai. Então vamos fazer o seguinte, cobra determinados honorários para o processo em primeiro grau. Se houver necessidade de recurso, você cobra mais o recurso. Então, uma vez que está definido, não tem problema depois de ter discussão, porque ambas as partes já sabem exatamente o que querem. Além disso, a extensão do patrocínio. O patrocínio também compreende recursos, compreende eventuais ações auxiliares que se tornem necessárias para a consecução do bem da vida. Se não compreende quando é que vai, como é que vai ser feita essa negociação. Então, veja, no contrato de honorários tem muita coisa para se falar, mas aqui nós vamos tratar apenas de honorários. E depois, uma outra cláusula que é importantíssima, é justamente como é que se encerrará o contrato no caso de transação. E aí eu poderia desdobrar em duas cláusulas. A primeira, quando você tem uma transação que não está sob a orientação do advogado. Vocês já tiveram uma situação dessa? De repente aparece lá, olha, houve uma transação, uma petição da parte contrária, informando que houve uma novação, uma transação. E você fala, bom, mas não estou sabendo de nada. Você pega como de surpresa e às vezes fica até colocado de lado. E aí, seus honorários, como é que fica? Aí vem, doutor, mas olha, eu fiz um acordo, o senhor não trabalhou. Não trabalhou, você não fez pesquisa, você não foi na jurisprudência, você não montou a inicial. E veja, hoje o nosso trabalho é muito mais difícil porque, muito embora nós temos aqui a internet para auxiliar, mas nós precisamos dar um tiro certeiro, principalmente quando se fala em recurso, porque existe a majoração de honorários, eu vou falar aqui, no caso de recurso. Quando eu falo um tiro certeiro, você pega um determinado processo. Eu tive até um caso aqui, foi bem interessante. Eu já tinha colocado um agravo de instrumento anteriormente, então eu tinha uma câmara preventa. Fiz a penhora online, era uma cerâmica, consegui R$1.000, falei, bom, isso não é possível, né? Uma indústria grande, faturamento da empresa. Aí, bom, como é que eu vou abalizar o meu faturamento da empresa? Eu não tenho a câmara preventa? Então eu coloco lá, penhora sobre o faturamento da empresa. Eu consegui, nos últimos 2 anos, acho que 34 decisões nesse sentido. E com pequenas variações, decretavam de 5% a 20%, 25%. E na própria petição lá para o juiz, eu já informei isso. Então, a parte contrária, se viesse a recorrer, ela deveria recorrer contra o entendimento da Câmara Preventa. O que aconteceu? Depois que o juiz deferiu, na segunda-feira, o advogado estava lá. Falei, bom, vamos negociar. Falei, bom, negociar o quê, né? O faturamento em 1 mês, 2 meses eu consigo pagar. Ah, mas está ruim, tá bom, vai. Então, para não ter que entrar o administrador judicial, para não ter que atrasar mais 1, 2 ou 3 meses, vamos fazer um parcelamento. E no final das contas, por uma questão de contabilidade, acabam dividindo em 24 semanas, porque ela conseguia justificar o gasto lá na sexta-feira, mas não conseguia um gasto maior. Bom, pessoal, vamos adiante. Grau de jurisdição. Exatamente, o grau de jurisdição vai determinar qual que é a complexidade do trabalho. Os senhores já devem ter colocado alguma peça para as instâncias superiores. Dificílimo subir, né? Agora, para que você consiga subir, você precisa ter uma peça muito mais robusta. E isso exige o quê? Estudo, investimento e também uma remuneração melhor. Dando andamento, eu vou falar um pouquinho da acumulação, que é o que eu adiantei agora há pouco. São cumuláveis multas e outras sanções processuais nos honorários recursais. Ou seja, quando nós vamos recorrer, é importante que nós analisemos se há possibilidade de êxito ou não. Por quê? Haverá a possibilidade de majoração desses honorários. Então, veja, se nós não formos bem no recurso, nós vamos aumentar o prejuízo, eventualmente, do cliente. Ou, caso ele ainda esteja pleiteando uma parte que não foi dado, nós podemos até ter o quê? Uma sucumbência. Então, pessoal, é importante que nós analisemos. Eu tenho alguns processos, principalmente contra grandes companhias, onde existem aqueles recursos repetitivos. Por exemplo, um agravo de instrumento que foi interposto contra uma decisão de multa e não foi conhecido porque não tinha a certidão de publicação. Ok, requisito formal. Isso sob a égide do código anterior. Bom, se ele é intempestivo, não tem o que fazer, certo? Não dá para retroagir no tempo. Por
que você vai colocar um agravo regimental? E não vai falar nada sobre intempestividade? Para ganhar tempo, principalmente quando o juiz pede para aguardar o julgamento do agravo antes de dar prosseguimento. Às vezes você não pede efeito suspensivo, mas você consegue, né? E às vezes quando você pede, eles não dão. Bom, o fato é que há necessidade de fazer uma análise porque os honorários serão majorados no limite dos 20%. Uma outra coisa que é muito interessante, que nós já tínhamos isso de forma doutrinária, tínhamos de forma também jurisprudencial, mas agora está positivado, é a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Então, eles se equiparam, inclusive, aos créditos trabalhistas. Afinal de contas, nós somos trabalhadores, nós merecemos ganhar. E nós temos aqui a elevação a essa categoria, graças à luta dos nossos órgãos de entidade de classe, o que veio a positivar algo que já era aceito. Então, senhoras e senhores, nossos honorários precisam ser pagos, nossos honorários serão pagos com esse mesmo privilégio. Nós temos lá no parágrafo 14 do artigo 85. Majoração. Tribunal majorará honorários fixados anteriormente, levando em conta o grau de trabalho. Há tempos atrás, ouvi de um colega que ele era muito eficiente. Toda decisão do juiz, ele agravava. Isso é ser eficiente? Isso é você prestar um bom trabalho? Eu reputo que não. Porque muitas vezes você consegue resolver as suas querelas indo até o gabinete do magistrado e discutindo e expondo. Porque, afinal de contas, vocês conhecem muitas pessoas, muitos professores, já falando com muitas pessoas. Ou seja, existem alguns que são melhores lendo do que ouvindo, e outros que são melhores ouvindo do que lendo. Agora, como é que você vai saber qual que é a tua forma melhor de se expressar? Não fique com a dúvida, use as duas. Escreva e fale. Afinal de contas, nós somos advogados. Uma das nossas ferramentas é justamente a palavra. Estou cansado de ver, principalmente na graduação, ai, professor, eu não gosto de falar em público. Mas como é que você vai ser advogado? Você vai ter que tratar com o advogado diverso, você vai ter que tratar com o juiz, até com o cartorário. Tem gente que tem vergonha de pedir lá com o jovem aprendiz. Ai, não sei, será que ele vai pegar? Não, não é assim. Pessoal, temos que falar, vamos nos expressar. Então façam isso. Redução. Existe um caso que os honorários podem ser reduzidos, ou seja, lá no parágrafo 4º do 90, diz que se reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente, poderão ser reduzidos os honorários. Bom, eu também não tenho só boas notícias para trazer. Existem também as outras notícias. Agora, por que o Código optou por essa redução? Justamente para que a pessoa se sinta motivada a cumprir a sua obrigação. Então, veja, o Código, de um lado, ele penaliza com o aumento dos honorários aquele que acaba colocando uma série de recursos com o intuito de protelar. E, por um outro lado, ele beneficia, diminuindo os honorários, daquele que reconhece, né, a procedência e cumpre. Ou seja, aqui nós temos dois elementos que precisam ser preenchidos. Sociedade. Pessoal, não vou aqui falar sobre a questão da sociedade simples, da Eireli, do super simples, porque isso daqui já é um tema batido, eu tenho certeza que todos vocês já tomaram contato com isso. Por que isso? Justamente por uma questão de imposto. Nós temos duas certezas na vida, né? Que um dia nós não estaremos mais aqui, que nós vamos pagar imposto de renda. Aliás, todo mundo declarou o leão ontem? Mandaram um bifinho para o leão? Deram um bracinho lá para ele dar uma mordida? Bom, quem não fez isso ainda tem tempo, mas vai ter que pagar uma multa, né? Bom, o fato é o seguinte, meus queridos. Quando vocês tiverem a oportunidade, se vocês já não fazem parte de uma sociedade, constituam, através de uma Eireli. Falam, não quero ter sócio é complicado. Eu até brinco, né? Eu falo assim, eu tenho duas sociedades. Eu tenho uma sociedade conjugal e eu tenho uma sociedade no escritório. Eu até brinco, falo para o meu sócio, eu falo, a única diferença é que eu não vou para a cama com você. Graças a Deus. Então, eu tenho duas sociedades. Mas por quê? Justamente para que nós possamos desenvolver um trabalho e que nós possamos também contribuir com uma parte menor. Ou seja, super simples é muito mais simpático do que recolher 27,5%. Né? Talvez no caso de vocês que estão aí com bons clientes, né, que conseguem aquele cheque gordo, não vai fazer muita diferença. Deixa 27,5%. Mas para o resto de nós, eu acho que é importante que nós coloquemos lá, pertencemos a uma sociedade de advogados e podemos receber esses honorários no nome da sociedade. Mesmo porque alguns juízes, muitas vezes, não deixam levantar a guia no nome da sociedade quando você também não declara. E em que lugar que nós vamos declarar que pertencemos à sociedade? Na procuração.
Então, pessoal, atente-se a isso, coloque lá na procuração. Aliás, outra coisa que eu pesquei também, desculpe, eu vou pegando, mas vou... Na procuração, eventualmente, se vocês forem pedir a isenção pela justiça gratuita, não se esqueçam de colocar na procuração também poderes para tanto, porque agora o código diz que se você tiver poderes na procuração, você não precisa nem da declaração, você pode assinar a declaração. Reputo que o ideal é que continue sendo assinado pelo cliente. Todas essas questões mais delicadas, principalmente quando for imputar um fato grave a alguma pessoa, peguem a assinatura do cliente. Tá? Bom, os honorários são devidos quando atuar em causa própria. Isso, de certa forma, nós já tínhamos, agora está positivado. Afinal de contas, não é porque nós estamos advogando em causa própria que nós não estamos trabalhando. Também fica a recomendação, não é interessante advogar em causa própria, porque muitas vezes nós colocamos a nossa emoção dentro do papel. E vocês, doutoras e doutores, sabem que nós somos intérpretes e temos a função também de absorver todo o problema do cliente e traduzir isso para termos jurídicos. Ou seja, nós já fazemos um filtro e colocamos somente o que é relevante para que o juiz possa apreciar a causa. Ação autônoma, eventualmente, se não forem pagos os honorários de uma decisão transitada e julgada, e ela for omissa quanto aos honorários, nós podemos, inclusive, entrar com uma ação autônoma para sua definição e cobrança. Ou seja, nós não vamos ficar dependendo do processo principal. Por que eu digo isso? Porque, eventualmente, pode ter alguma querela, alguma questão lá, ou, interessante, pode ser também até para você se livrar daquele juízo, né? Então, se você vai propor uma ação autônoma, ela vai ser distribuída, né? Acredito que aqui também não seria uma questão de dependência e você consegue até uma nova chance num juízo diferente. Fazenda pública. Ficou um pouco pequeno, mas eu passo para vocês. É simples. Fazenda pública também agora terá direito de receber os honorários, e esses honorários seguirão uma tabelinha parecida com a do imposto de renda. Lembra que no imposto de renda nós temos algumas faixas. E por que eu falo que é parecida? Porque no imposto de renda nós preenchemos a primeira faixa, aí o restante para a segunda e assim sucessivamente. Então, na primeira faixa, nós temos um percentual de 10% a 20%, quando a causa tem até 200 salários mínimos. Vai subindo, vai subindo o valor da causa e diminuindo o valor que o advogado público vai receber. De 8% a 10% entre 200 e 2 mil, de 5% a 8% nos valores acima de 2 mil até 20 mil, de 3% a 5% acima de 20 mil até 100 mil salários mínimos e de 1% a 3% acima de 100 salários mínimos. Como é que é feito o cálculo? Pegamos aquele primeiro valor e até 200 salários mínimos, calcularemos um percentual entre 10% e 20%. Se esse valor superar, passamos à próxima cláusula, próximo item, apenas no que excedeu. E aí vamos sucessivamente. Multas. Quem é o destinatário da multa? É a parte. Mas aí volta aquela regra. Coloque no contrato que você vai perceber também uma parte sobre o proveito econômico, inclusive da multa. Então, veja, os valores das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária. É interessante porque a litigância de má-fé aqui foi, digamos, repaginada e é um instrumento interessante e eu acredito que vai ser aplicado com uma frequência maior. Então, atentem-se a essas questões para não incorrer e levar uma multa, como também para pedir essa multa quando necessário. O valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá a quem? União. Então, aqui nós já temos os dois destinatários. Quando a multa for imposta a uma parte, fará jus a outra parte o levantamento. Se for a um funcionário, para a União. E também a União poderá criar fundos de modernização que serão revertidos os valores das sanções pecuniárias. O que é interessante, porque, veja, nós vamos multar um funcionário público, então, para onde vai esse dinheiro? Vai para a União. Bom, a União é um limbo, né? É que nem o pessoal fala internet. Vou conectar a internet. Todo mundo tem a ideia do quê? Daquela nuvem. Mas não é uma nuvem, são roteadores, são cabos, são switches, ou seja, uma série de equipamentos eletrônicos que fazem aquilo acontecer. E aqui nós precisamos também disso, ou seja, vai reverter para a União, mas para onde? Então, há necessidade de criar um fundo justamente para poder gerir esses valores. Senhoras e senhores, eu fico triste de não poder aqui abusar da paciência de vocês e me alongar, mas antes de encerrar, eu só queria colocar mais um último aviso. Tomem cuidado com os contratos. Façam bem os contratos. Nós temos positivados agora a possibilidade de negócios processuais, onde nós podemos convencionar formas e procedimentos do processo, tanto
antes do processo como endoprocessualmente, e você poderia fazer isso também nos contratos. Se você estiver contratando com uma outra pessoa que não tenha o conhecimento técnico, julgo que para ter validade também as regras esculpidas no 190, há necessidade que a parte contrária seja assistida por um técnico. Então, nos casos do contrato com negócios processuais, providencie também a assinatura do advogado do lado contrário para efetiva validade. Quem quiser mais informação, procure no artigo 190 e 191, que é uma maravilha. Lá nós teremos aqui um poder de manobra. Antes de encerrar, só vou dar um exemplo. Se nós estivermos tratando aqui de uma locação, para o locador, quais são os grandes problemas dele? Tirar a pessoa e receber o que ele não paga. Tirar a pessoa, um dia ele vai tirar, porque ele é proprietário. Só que vai demorar. Por que demora? Por causa de recursos. Então, diante dos negócios processuais do 190, você pode estipular como é que se dará aquele processo. Então, você pode dizer que aquele processo tramitará um determinado foro, vírgula, em instância única. Ou seja, chegou na sentença, acabou. Eventualmente não serão possíveis recursos. Podemos fazer isso? O artigo 190 diz que pode. O que os doutrinadores dizem? Que para ter validade, as partes devem ser assistidas por um técnico, por um advogado. Ou seja, não há, justamente para afastar a figura do hipossuficiente. Então, se você tiver essa possibilidade, você põe essa cláusula e você consegue abreviar. E também podemos colocar essas cláusulas dentro do contrato de honorários para eventuais execuções. Eu deixei aqui o link do meu site, é um site acadêmico. Nós temos lá algumas publicações a respeito do Código de Processo Civil, algumas outras coisas. Ontem ainda coloquei um contrato simplificado, que já tem algumas dessas cláusulas. Gostaria que vocês pudessem trazer aqui as suas percepções e peço para que todos curtam esse vídeo e não deixe de compartilhar. As perguntas serão respondidas dentro da brevidade maior, assim que forem postadas dentro dos comentários. Senhoras e senhores, eu agradeço muito a paciência de vocês e desejo um bom final de semana e a sequência aqui do Congresso. Muito obrigado e um bom dia. Bem, senhores, continuando aqui o nosso congresso, vamos passar imediatamente para o nosso segundo tema, aspectos gerais acerca da petição inicial e contestação. Expositor, Dr. Durval Salge Júnior, advogado, mestre em processo civil pela Unisanta, correto? Unimes, professor universitário, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, autor de várias obras e artigos jurídicos. Doutor Durval, igualmente, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem corrido o Estado de São Paulo pelo nosso setor cultural. Não temos palavras aí para registrar a nossa gratidão e o senhor está com a palavra. Eu vou fazer uma palestra hoje, prática. É mais ou menos o seguinte: como preparar o meu escritório para o novo CPC, que, segundo alguns colegas, não mudou nada. Então, a primeira coisa é a mais importante, a entrevista com o cliente. Não tem como você falar sobre petição inicial sem falar de entrevista com o cliente. Não tem como. O Dr. Paulo, com muita competência, falou da contratação, uma bela palestra. Eu já anotei tudo, viu, Paulo? Já anotei tudo que você falou aqui, muita dica, muita coisa boa. Pelo seguinte, pessoal, a primeira coisa que nós devemos pensar é a seguinte: eu não venho aqui para poder ficar passando para vocês, fazendo leitura do CPC. Então, eu vou dizer o seguinte: a primeira grande coisa é a paulada que nós temos na petição inicial. A petição inicial, por ordem minha, hoje no escritório, tem que passar pelo menos 3 advogados, até as ordinárias de cobrança. Por quê? Porque o CPC mudou tudo. Mudou tudo. A maior responsabilidade do advogado hoje é na elaboração da petição inicial. Então, não é uma palestra, e quando eu vi o tema, eu falei, puxa vida, mas agora me apertaram.
Porque de tudo sobre o novo CPC é uma das coisas mais pesadas, a petição inicial. Por quê? Embora nós já tínhamos no CPC antigo a questão da improcedência liminar do pedido, mas agora vem para valer, porque a ordem do Tribunal de Justiça agora é para que a magistratura realmente faça isso. Então, o que acontece? E nós já voltamos para a entrevista. Hoje, com a improcedência liminar, você pode protocolar uma petição inicial 12h14 e tomar uma sentença de mérito de improcedência 12h23. Não, mas aí eu vou subir com o recurso e vai tomar outra paulada no dia seguinte. Tudo inaudito altera pars. Aí o cliente liga para lá e fala, doutor, o senhor já distribuiu? Já distribuímos, já perdemos em segundo grau. Aí eu pergunto o seguinte, não mudou nada? Uma das palestras hoje, é uma palestra de muita responsabilidade, que é o último palestrante, que eu dei uma aula na quinta-feira na pós-graduação, sobre RDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Não é uma palestra perdida num congresso, é uma das coisas mais potentes do novo CPC. Embora quem cuide de Previdência Social saiba que na Previdência já existe, mas para nós, na Justiça Comum, isso é novo. Bem, pessoal, vamos voltar para o contrato, senão nós vamos nos perder. Primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte. Todos os documentos que os nossos clientes estão entregando agora são em PDF. Sim ou não? Muito bem. Muitas vezes, o cliente fala, doutor, eu não tenho tempo de ir, eu vou mandar tudo PDF, depois eu mando os originais. Nós elaboramos a petição inicial em cima de documentos encaminhados pelo cliente em PDF. Grande oportunidade de você ter a Polícia Federal na porta do seu escritório. Por quê? Porque muitas vezes nossos clientes encaminham recibos com autenticação bancária falsificada. E você impetra o mandado de segurança, você ingressa com a petição inicial, o juiz defere a liminar, defere a segurança, e logo depois, em seguida, na contestação, o cara fala, todos os recibos são falsos. E a Polícia Federal vai para cima. O advogado está ou não no bando ou quadrilha? Participou ou não do assunto? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de elaborar a petição inicial, é fazer inserir no contrato de honorários, que a palestra do Dr. Paulo foi muito interessante, que o cliente declara sob as penas da lei que a entrega dos documentos em PDF é autêntica e fidedigna, que os documentos são perfeitos. Por favor, pessoal. Isso daí já vai te ajudar muito quando você for chamado na Polícia Federal. Então, a primeira coisa que você deve fazer, alterar o seu contrato de honorários. Fazendo inserir nas obrigações do seu cliente a declaração dele de que os documentos são fidedignos e autênticos sob as penas da lei, isentando o advogado de quaisquer responsabilidades em relação à veracidade deles. Isso você pode anotar. Você vai anotar muita coisa que nós vamos conversar agora. Porque, infelizmente, o tema me deu muita responsabilidade e eu não vou fugir dele com vocês hoje, não. Nós vamos bater tudo aqui como você deve preparar o seu escritório. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte. Ah, mas o CPC não mudou nada. Como não mudou nada? E a litigância de má-fé que está em 20% do valor da causa? Como é que não mudou? E eu não sei se vocês sabem, uma das fatos de litigância de má-fé é a exposição dos fatos. É a não veracidade nos fatos. Então, a primeira coisa que nós temos que parar de fazer no nosso escritório é o seguinte, como nós fazíamos antes. Não na área de família, que na área de família o cliente assina conosco, não é isso? Também tem que assinar. Porque aquelas coisas de sair com 2 travestis e tal, aquilo lá pega. Então, as iniciais de família, eles assinam com a gente, não é isso? Todas as folhas. Na justiça comum, no cível, tirando a parte de família, a gente não faz isso. Muitas vezes o advogado, ao elaborar a petição inicial, ele pede para o cliente o seguinte, passa um e-mail sobre o assunto, o cliente passa 1,5 linha, e nós escrevemos 4 laudas. Responsabilidade sua. O que vai acontecer? Se o juiz mandar uma litigância de má-fé em cima de você e um boleto de 20% do valor da causa para ele te pagar, ele vai levar você lá na OAB.
na parte de processo ético profissional. O meu advogado que inventou isso. Ele que vai pagar esse boleto de litigância. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é abandonar o nosso comodismo e devolvermos o e-mail 12 vezes para o nosso cliente. 2 linhas, não. Os fatos têm que vir completos, detalhados. Devolve o e-mail. Você não devolve tanto o e-mail da sua sogra? Devolve esse também. Chega de nós elaborarmos petição inicial com uma linha e meia do cliente. Sim ou não? Como é que foi a batida? A batida foi assim. E você fica naquela... Não é assim, advogado? Nós criamos... Não, nós viemos... E o poste saiu da rua, e o poste colidiu com o veículo, o poste caminhou fora para o leito carroçável, é um poste ambulante, e colidiu com o veículo. Quer dizer, nós criamos os fatos. Não é, doutor Clure? E vamos sofrer os efeitos desse fato. Então, na realidade, a elaboração da petição inicial é um momento de muita responsabilidade para o advogado no novo CPC. Então, me desculpa, a primeira blindagem no escritório é a do advogado. Então, na minha opinião, vocês têm que pedir, devolve o e-mail, fala, eu não vou elaborar a petição inicial com esses fatos. Eu quero fatos fidedignos. Eu quero fatos completos. Quem bateu o carro foi você, não fui eu. Aliás, nesse dia nem em São Paulo eu não estava. Então, por favor, me diga como foi a dinâmica do acidente, desenhe, me mande e assine, que eu vou guardar na sua pasta. Então, essa questão é muito importante. Então, quando você for falar com o seu cliente, você diga a ele isso. Que é da sua responsabilidade. Explique para ele da grandeza que é a petição inicial e converse com ele. Segundo ponto, pessoal, esse congresso nós estamos falando entre colegas, certo, doutor Humberto? Então nós vamos falar entre colegas. Sejamos sinceros, porque o advogado, eu tenho um ditado no interior que diz o seguinte, a assombração sabe para quem aparece. E quando nós iniciamos as nossas petições iniciais, muitas vezes a gente sabe o tamanho da assombração que nós temos. E muitas vezes a assombração volta. Então, a ideia que eu tenho é a seguinte, com o novo CPC, já existia também no antigo, mas o doutor Paulo chegou a trabalhar esse tema, eu tenho um medo de sucumbência em cascata que me pelo. Que diferença isso faz? Toda a diferença do mundo. Você tem que pedir declarações para o seu cliente, para elaborar a petição inicial. Dizer para ele o seguinte, olha, esse tema seu, aqui em... Por favor, vou dar um exemplo da cidade que eu nasci, Bragança Paulista. Olha, em Bragança Paulista, o juiz da segunda, se for distribuído com ele entende que quem ficar preso em porta eletrônica de banco não cabe dano moral. Não, doutor, mas o senhor não sabe o que eu sofri. Não, eu imagino que você sofreu. Mas o Tribunal Paulista é econômico no dano moral. Para os tribunais, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma dor muito grande é um simples aborrecimento. Então, na hora de elaborar a petição inicial, você tem que tomar cuidado com esse pedido. Porque agora, todas as vezes que o juiz... O que vai acontecer? O dano material você já ganhou, porque o pé dele também ficou preso, ele é taxista, ele ficou sem trabalhar 4 semanas, então os lucros cessantes você vai levar, porque a prova será feita. Mas o dano moral, você vai tomar uma invertida. Vai perder em primeiro e vai perder em segundo. Então é bom que o seu cliente assine uma declaração de que ele foi orientado pelo advogado, de que a demanda dele, pelo menos nessa parte de dano moral, ela enfrenta uma resistência. Por quê, pessoal? Porque agora nós temos sucumbência em cascata. É uma sucumbência em primeira, porque ele vai tomar uma improcedência parcial. A hora que você ingressar com a ação, o juiz já dá paulada na parte do pedido de dano moral. Ele fala, isso daqui eu já estou separando e já estou dando improcedência. Prossegue os lucros cessantes. Então você já tomou pau aí. Sobe para o tribunal, é outro lá. Então, o seu cliente precisa ficar sabendo que ele tem um boleto para pagar em primeiro grau de sucumbência, um boleto para pagar em segundo, volta para cumprimento de sentença, ele vai tomar outro boleto.
Você sabe por que eu estou falando isso daí para vocês, pessoal? Porque vai sobrar para o advogado. O cliente vai lá na OAB e vai iniciar um processo ético profissional. Vai falar, o meu advogado não falou isso daí. Hoje eu tenho 3 boletos de sucumbência para pagar e não sabia de nada disso. Então eu gostaria de responsabilizar o Dr. Durval por esse fato. Outra coisa, pessoal, o CPC está perigoso. Ele verticalizou a jurisprudência. O IRDR é um fato desse. Hoje o juiz de primeiro grau ele está limitado. Não é mais independente como era quando eu comecei direito em 81. Não é mais assim. Hoje em dia, se você for pegar no novo CPC, todas as hipóteses que o juiz ele é obrigado a sentenciar, a súmula da súmula, a súmula da súmula da súmula, o enunciado, o IRDR, várias oportunidades em que o magistrado não pode julgar diferente. Então, aquela nossa advocacia um pouco mais ampla, que você nem lia a súmula, vamos que vamos. Essa súmula não vai dar em nada. Vai dar sim. Então, é muito importante que o cliente saiba tudo isso para elaborar a petição inicial. Que a matéria que ele está trazendo ao advogado é sumulada. Aí você fala assim, mas eu não tenho problema. Tem muito problema sim, eu dou palestra no interior direto. Se essa semana dei palestra, o Paulo também, o Clori também, a gente sabe que advogar no interior é mais difícil. Porque você chega para o seu cliente e fala o seguinte, eu não vou demandar isso daqui. O cliente fala, então eu vou no outro advogado. Há uma concorrência. Então, você vai dizer o seguinte, olha, a sua demanda, ela é uma demanda difícil. Ela está sumulada. O que isso tem a ver? Não tem a ver nada, eu estou te falando que é uma demanda difícil e gostaria que você... Não precisa assinar uma declaração, mas você pode mandar um e-mail para ele dizendo que a demanda é difícil. Você pode mandar um e-mail para o seu cliente dizendo que hoje existe a sucumbência em cascata. Pessoal, o cliente precisa compreender os riscos da demanda. Porque, desculpa o que eu vou falar agora, a corda sempre vai arrebentar para o lado do advogado. Meu advogado que não me disse, meu advogado, ninguém assume as suas culpas. Mas nós assumimos todas. Temos costas largas? Sim, temos. Mas o processo ético profissional vai nos machucar muito na OAB. Embora saibamos que seremos inocentados. Então, a elaboração da petição inicial hoje é uma grande responsabilidade. Pessoal, não tem quase nada de novo. Eu nem vou abrir, porque eu já decorei. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, pode colocar tudo que está aqui, porque se você não colocar, não vai adiantar. Eu tenho pedido para os meus alunos da pós-graduação que me encaminhem. Por que da pós-graduação? Porque é os que estão advogando. Né? Nossos alunos não advogam. Nossos alunos da pós advogam. Então eu falo, mandem as suas decisões. Todas elas estão no seguinte sentido, emende a petição inicial, emende. Eu preciso saber o regime de casamento, eu preciso de saber qual é o endereço eletrônico da parte, eu preciso saber qual é o endereço eletrônico do advogado, eu preciso do endereço atualizado do advogado, aliás, hoje é obrigatório o advogado falar qual é o endereço e o telefone do escritório dele e manter atualizado. Porque muitas vezes você quer fazer um acordo com o cliente e não acha o telefone dele no processo, porque agora é digital o processo, então muitas vezes o cara não coloca timbre. Então, essas coisas são importantes. Você tem que seguir exatamente todos os requisitos previstos no artigo 319. Mas tem 2 em especial, viu, pessoal? 3, vamos dizer assim. Primeiro, endereço eletrônico. Pode colocar. O seu cliente tinha e você não informou? Eu não vou dizer o nome da comarca, mas tem uma comarca muito perto de São Paulo que o juiz já condenou, já pelo novo CPC, em litigância de má-fé, porque o cliente tinha endereço eletrônico, o advogado não informou na petição inicial. Então ele já deu 5% de litigância de má-fé sobre o valor da causa. Porque o CPC não é brincadeira de criança. Então, se o seu cliente tem endereço, favor inserir na petição inicial. Explica para ele. Fala, olha, se você me ausentar essa informação, por que é que essa informação é importante? Para ficar bonito? Não, porque futuramente o Tribunal de Justiça vai conversar com as pessoas por e-mail.
Por isso o endereço. Talvez eu não esteja mais aqui. Mas o futuro é esse. Então, se o CPC exige, como requisito do 319, pessoal, vamos colocar. Até porque o juiz fica satisfeito em observar que você leu o CPC novo. Então, se é requisito, vamos colocar. Outro requisito importante. O autor tem que declinar, eu estou dando só os principais, tá? Nós não vamos entrar muito em detalhe aqui, porque a ideia não é ler o CPC para vocês, a ideia é prepará-los para o novo CPC, com um olhar muito bacana sobre a petição inicial e a contestação. Então, o próximo pedido, você tem que colocar se você quer ou não audiência de conciliação. Esse pedido eu quero fazer uma crítica ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo. É com muito carinho que, desde o começo dos trabalhos do novo CPC e das discussões, eu imaginei que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo menos esse, fosse prestigiar o Sejusc. E ele joga o Sejusc pela janela. 90% dos juízes, e eu tenho feito isso de propósito, eu coloco na minha petição inicial e em negrito, eu quero audiência de conciliação. O juiz fala, eu não vou te dar, você vá à merda, desculpa a expressão. Eu nem quero ouvir a outra parte, se quer ou se não quer. O Sejusc vai demorar e junte a contestação no prazo de 15 dias. Mas espera um minutinho, eu estou pedindo. Eu estou pedindo. Os próprios princípios norteadores, doutor Clure, já falam que o novo CPC tem que prestigiar a conciliação. Olha, se não tem conciliador, não é problema meu, é problema do Tribunal de Justiça. O que ele não pode é afastar a administração da justiça que está na mão do advogado. Alguém precisa de falar para o magistrado que administrar a justiça é dever constitucional do advogado. Mas os melhores juízes do Estado, isso eu posso dizer de cadeira, estão dizendo o seguinte, o autor quer, designa audiência de conciliação. E eu digo isso daí por dois motivos. Primeiro, vamos prestigiar os conciliadores e mediadores. E segundo, eu já estava cansado, com a idade que eu tenho, de ficar acompanhando juntada de mandado. Ah, isso cansa, hein? Juntou o mandado? Não, mas juntou o mandado, porque o próximo tema meu é contestação. Não, mas juntou. Pessoal, isso daí é ridículo. Eu tenho um filho que faz engenharia, ele fala, pai, isso não é normal. Eu falo, bem-vindo ao direito. Eu levei um dia ele no fórum para ver aqueles processos apensados com barbante. Ele falou, o que é isso? Eu falei, minha profissão. Então, assim, como é que era o meu ideal? Eu quero audiência. E quando é que nós vamos apresentar a contestação? 15 dias depois da audiência. De que vale tudo isso se você não está aqui? Do que adianta? Você faz a contestação, você protocola a contestação, o juiz marca a audiência de conciliação e você concilia. Gastou um tempo danado fazendo a contestação. Qual é a alma do novo CPC? Não apresenta defesa, defesa acirra os ânimos. Sim ou não, pessoal? Quando você apresenta a defesa, o cliente fala assim, ele já apresentou a defesa? Já? O que ele falou de mim? Falou isso, eu não quero mais acordo. Ela falou isso de mim, doutor? Falou, eu não quero mais acordo. Eu até queria, mas agora eu não quero mais. Essa é a alma do novo CPC. Propôs a inicial? Propôs audiência de conciliação. Doutora, a defesa não é agora. Agora vamos conversar. Os juízes estão jogando isso no lixo. Sob as mais variadas hipóteses processuais e fundamentos, na minha opinião, que não imperam. Pelo princípio da celeridade, eu dispenso a audiência. Mas ele não tem que dispensar, quem está pedindo sou eu. Então, ele está me dispensando também. Ele está jogando no lixo o meu pedido de audiência de conciliação. Olha, se vai demorar 1 ano, a quem interessa a demora do processo? Ao autor ou ao réu, doutores? Não é ao réu? Se eu, autor, estou pedindo, não tem problema de ficar 1 ano. Eu quero audiência. Então, ele é obrigado a designar. Não, eles não têm feito isso.
olha, eu não quero nem saber do seu pedido. Pelo princípio da celeridade, que eu estou passando por cima do princípio da conciliação, que é a alma do novo CPC, eu estou jogando tudo isso fora, eu não estou marcando a audiência. Ora, cadê o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para fazer interferência nesse sentido? Pessoal, vamos prestigiar a conciliação. Não importa, São Paulo, então, que invista em conciliadores e mediadores. Porque quantos mediadores e quantos conciliadores, doutor Cluri, nós treinamos para serem jogados no lixo agora? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se preparou tanto para esse CPC, só faltou combinar com o juiz de primeiro grau. E dizer o seguinte, o autor quer, designe a audiência. Faça cumprir o CPC. Então, isso daí é para você colocar para enfeitar, viu, doutor Cluri? Vai enfeitar a sua petição, você coloca assim, eu quero audiência de conciliação. É exigência. Para você, para o juiz, não, ele vai descartar esse seu pedido. Os bons vão agendar, ao Sejusc. E aí sim é o rito novo do processo de conhecimento. E tem o último, não precisa mais de pedir para citar. Não está lá entre os requisitos a citação. Mas o que eu faço aí, eu vou ter que tomar até Rivotril, porque eu sempre pedi a citação da outra parte, faça num parágrafo. Sabe os pedidos? Não tem 2 pedidos? A citação, tira dali, põe no parágrafo. Aí o pedido você vai pedir, por favor, vai ser a brilhante palestra do Dr. Cluri, que é a questão da tutela. Primeiro, eu quero a tutela. Esse é pedido. Não é? Então, infelizmente, eu não vou poder aguardar a palestra dele, que eu tenho um compromisso pessoal que eu não consegui, mas eu espero que, pelo seu brilhantismo, vai ser espetacular. Tá? E dizer para essa palestra é fantástica. Até depois eu vou falar um pouquinho. Pessoal, então, não precisa mais de pedir. Tira a citação, põe num parágrafo. Tá? Então, esse é um ponto importante. Continuamos a mesma coisa, tá? Aquela questão de juntar todos os documentos imprescindíveis. Isso daí ainda continua como requisito especial. Tá? Outra coisa importante que eu vejo... a petição inicial, pessoal, não está só centrada no 319. Isso daí é uma dica interessante para vocês. Também é necessário vocês darem uma olhada, porque lá nos procedimentos especiais a coisa muda também. Então, por exemplo, no 542... por exemplo... que é esse daqui, olha, das ações possessórias. Olha, embargos de terceiro. Diz lá, 677, da petição inicial. Na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse. Então, o que acontece? Lá nos procedimentos especiais, além de tudo aquilo que vocês viram, né, na parte... do 319, você deve, lá nos procedimentos especiais, tomar cuidado. Porque muita gente chega e fala o seguinte, não, mas a minha Bíblia de petição inicial é só o 319, e quebrou a cara. Porque nos procedimentos especiais eu tenho requisitos especiais. Olha o 542. Na petição inicial de consignação em pagamento, o autor requererá. Então, dica que eu dou aqui para vocês. Não pense que a petição inicial está limitada ao 319, os requisitos. Quando você entrar em procedimentos especiais, é necessário dar uma lida dentro do procedimento especial, porque ali também eu tenho informações importantes para você inserir na sua petição inicial. Toma cuidado com isso, viu, pessoal? Porque o juiz vai pedir para você emendar. Ele vai falar, doutor, muito obrigado, eu vi que o senhor atendeu direitinho o 319, mas está faltando o do 542, está faltando o do 677, e vai pedir para você emendar. Na minha idade, isso daí já é complicado. Pô, mas Durval, mas você me envergonha. Um homem que dá palestra, só estuda isso daqui, vai no banheiro e lê CPC, e ainda me erra. Então, isso daí é importante.
Pessoal, falamos em sucumbência em cascata, falamos do e-mail do cliente com os fatos. Vamos falar um pouquinho sobre o 77, parágrafo 2º, que eu já quero entrar em contestação, que eu não posso atrasar o Congresso, mas o tema é fantástico, né? Petição inicial e contestação, meu Deus, faltou recurso, aí também era 2h30 falando. Então, o que fala lá esse dispositivo, né? Diz lá. Parágrafo 2º. Estou chegando. Está aqui. A violação, que é a litigância de má-fé, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa. É uma multa, é um boletinho para o seu cliente pagar, interessante esse boleto, hein? Porque tem muito processo de 419 mil de valor da causa. Se o juiz mandar reputar o fato grave e mandar uma litigância de má-fé de 20%, é puxado, hein, pessoal? Então, a nossa responsabilidade na hora de elaborar a petição inicial é muito grande. E o parágrafo 5º, vocês estão anotando tudo, 77, parágrafo 5º, diz o seguinte: quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em 10 vezes o valor do salário mínimo. Aí você vai falar, mas ainda bem que ele deu R$1.000, né? Então a sucumbência era 20% de R$1.000, não, 8.900 de sucumbência, de litigância de má-fé. Sempre o boleto é alto. Tá bom, não é um boleto nosso? Não, litigância de má-fé o advogado não paga. Tem um juiz que dá aula comigo, na ESA, inclusive, e ele fala o seguinte, que a coisa que ele mais odeia é quando o advogado elabora a jurisprudência. Falou, olha, segundo a jurisprudência do Paraná, e ele elabora a jurisprudência, o advogado. Então ele cria a jurisprudência, e ele fala que ele fica louco, porque ele fala, puxa vida, mas o cara trazer uma jurisprudência falsa, isso não é do cliente, né? O cliente não tem essa capacidade, isso é coisa do advogado. Então ele oficia a ordem e dá uma litigância de má-fé para o cliente pagar, mas essa litigância é nossa. Então, assim, cuidado, pessoal. A petição inicial, ela, só para fazer um resumo, então, para poder passar para frente aqui, para a contestação. Então, vamos resumir assim, 319, de capa a capa. Tá? Não se preocupa, se ela tiver vícios ou defeitos sanáveis, o juiz vai pedir para você emendar, fica tranquilo. O código está muito amistoso no manejo da advocacia. Olha que eu estudo processo civil desde a faculdade, eu sempre fui apaixonado por processo civil. Se eu tivesse que casar com uma matéria do curso, eu casaria com o processo civil. Não é? Mas outros casariam com o direito penal, não é? Cada um enxerga uma beleza numa disciplina. Então, não lembre-se que se for procedimentos especiais também observar, faça uma entrevista adequada com o seu cliente, tome cuidado com essas coisas que eu disse, tá? Cuidado com os pedidos que você faz ou fazia no código antigo, dizendo, eu vou socar um monte de pedido que eu vou fazer uns 5 para ganhar 2. Você toma cuidado. Por quê? Porque quando o juiz, e eu estou terminando essa parte para entrar em contestação, a parte de honorários advocatícios, que foi a palestra do Dr. Paulo, é o seguinte, pessoal, agora nós não podemos mais compensar honorários advocatícios. Então, o que acontece? Quando você manda 5 pedidos para ganhar 3, você já tomou um provimento parcial. O juiz já deu procedência parcial. Então, você ganhou um pouquinho e perdeu um pouquinho. Esse que você perdeu um pouquinho, ele vai pagar a sucumbência. Na própria audiência, eu já tive essa audiência no novo. O juiz deu parcialmente procedente. Aí ele virou, o juiz ainda foi muito legal, foi uma juíza. Ela falou, olha, o senhor vai pagar honorários para esse advogado e ela vai pagar honorários para aquele advogado. Eu já vou avisando, hein, que o advogado não compensa mais sucumbência. Então, aqui é um boleto para cada cliente. Aí o cliente fala, doutor, eu não sabia disso. Precisamos conversar um pouco mais com eles, tá? Então, tomar muito cuidado com a elaboração da nossa petição inicial, sem aventuras, tá? Dá uma olhada nas súmulas,
Dá uma olhada nos enunciados do Tribunal de Justiça, das câmaras. Dá uma olhada para frente um pouquinho se não tem incidente de resolução de demandas repetitivas, senão o seu processo, você ingressa, ele já fica suspenso. Tá? Então, assim, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque, desculpa esses colegas que falam que o CPC não mudou nada, o CPC mudou tudo. Tá? Essa coisa de não mudou nada é o segundo casamento só. Você sai do primeiro e fala, agora eu vou entrar no segundo, vai mudar tudo. Não, só no primeiro mês, é um amor só. 1 ano depois é o mesmo casamento. É com outra. Mas é tudo igual. Certas coisas não mudam. Contestação. Ah, se já estava bonita a petição inicial, hein? Imagine a contestação. Que alegria. Pessoal, a contestação é a peça mais fácil do processo. Enquanto a petição inicial é a peça mais difícil, a contestação é a peça mais fácil. Você tem que pegar a petição inicial, tirar uma cópia dela, ou imprimir agora em PDF, e pegar uma canetinha daquela Silva Pen, a de 6 ou a de 12 Silva Pen, né? Não é da sua época, né? E riscar. Porque o que acontece? Pelo princípio do ônus da impugnação especificada, que está lá no 341, o que diz? Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente, precisamente não é de qualquer jeito, a palavra é bem positiva, precisamente, sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então vamos lá, 2 dicas para a sua contestação. A primeira grande dica, queridão, bate em tudo. O sol nasce todo dia, não nasce, tem dia que não nasce. Onde? No Alasca. Mas não deixa passar nada. Porque se passar alguma coisa, eu pego na réplica. Que nós vamos falar da réplica daqui a 1 minuto. Não está na sua palestra, não está, mas eu vou falar. Então a primeira coisa, bata em tudo. A contestação é a peça mais fácil. Tudo que ela falou nos fatos, eu vou rebater. Tudo. Porque se eu não rebater, dá presunção de veracidade. Eu tenho um medo disso que vai daqui em Ribeirão Preto e volta. Segundo ponto, a contestação mudou a forma de manejar ela. Aí para melhor, é o que eu falo, o CPC está amistoso, o CPC é meu amigão. Tudo que eu meti a boca, que para advogar estava difícil, o CPC mudou. Ah, pessoal, era ridículo você fazer um apenso de impugnação ao valor da causa. Ah, isso não dava para fazer um parágrafo na contestação? Não é isso, pessoal? Não, você tinha que fazer um apartado. A justiça gratuita, o cara era médico, dono de metade da cidade, pedia justiça gratuita. Você impugnar a justiça gratuita, apartado. Ah, tenha santa paciência. Como é que é agora? Princípio da concentração no novo CPC. Então você vai concentrar tudo na contestação. Tudo, tudo. Se você tiver na dúvida, soca lá dentro, que você está certo. E se eu não estou em dúvida se é aqui, põe que é melhor colocar. Eu não sei essa exceção aqui de incompetência, eu estou em dúvida, põe lá. Contestação, soca tudo ali dentro. Então aí você não erra, você vai pecar pelo excesso. Então, 2 coisas da contestação. Primeiro, princípio da concentração, tudo é lá dentro dela agora. Senhor, muito obrigado. Isso é uma coisa que eu sempre pedi. Acendi até vela de 7 dias para agradecer isso daí. E segundo ponto, não é? Tomar cuidado com o ônus da impugnação especificada. E aqui eu vou entrar 2 segundos na palestra, na próxima palestra, que é a de tutela. E vou dizer para vocês o seguinte, pessoal, a questão referente à contestação, muita gente, outra coisa, tem lendas, né? E eu ouço daí de advogado, eu fico sem dormir. O advogado fala o seguinte para mim, a reconvenção é uma peça que eu nem faço, a réplica é uma peça que eu nem faço. Ah, não serve para nada. Meu Deus! Quando o juiz fala réplica, ele fica esperando você pedir a impugnação. Ele fala, não é possível que ele não vai ver isso daí. Não é possível que ele não vai pedir presunção de veracidade. Não tem sentido.
E o cara perde o prazo e não faz. O juiz fala, senhor. Próxima, tutela da evidência. A réplica hoje, eu posso dizer, de larga escala, é uma das peças mais importantes do novo CPC. Por 2 motivos. Ônus da impugnação especificada e pedido da tutela da evidência, que é a próxima palestra depois da minha. É na réplica que você pede um dos motivos para pedir tutela da evidência. Então, a próxima palestra é imperdível. É a próxima agora. Então, pessoal, a contestação, o que é importante é isso. A reconvenção ainda tem muita discussão, se a reconvenção é dentro da contestação ou se é fora. Não é? Estamos divididos, eu mesmo dou aula com professores, uns falam que vai fazer peça apartada, outros falam, enfim. Não é? Mas fique tranquilo, se você quiser inserir a reconvenção dentro da contestação, pode fazer. Peque pelo excesso, soca tudo lá dentro. Tá? Então, isso é importante. A réplica, nós já falamos, a veracidade, a evidência. Pessoal, tem 3 novos dispositivos no CPC sobre a contestação, que, pelo adiantado da hora, eu não vou conseguir trabalhar aqui, eu não quero atrasar o Congresso, mas eu vou deixar a dica para vocês. O 338, o 339 e o 340. Alguns são regras, estão aqui, ó, regras principalmente de incompetência, tá? E são pontos importantes também, né? Como, por exemplo, havendo alegação de incompetência relativa, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, mas aqui também é um detalhe muito grande, eu preciso de uma aula inteira para falar sobre isso, eu estou limitado a 1 hora. Não que 1 hora não dê, mas esse congresso, ele quer trazer à baila, o intuito do Dr. Humberto e da OAB, é trazer para vocês a nossa responsabilidade como advogados. Não é isso, Dr. Humberto? A largueza. Porque eu sou sincero para vocês, eu nunca me vi fora desta profissão. Eu não consigo me imaginar sem a carteira cor-de-rosa da ordem. Se não fosse advogado, seria certamente um advogado público. Um procurador do Estado, um procurador do município. Defensoria eu não sei, porque a defensoria quer separar da OAB, então eu já não tenho mais. O defensor não é advogado. É uma carreira fora da ordem. Então, estou um pouco preocupado. Então, eu estou tirando a defensoria, porque se para ir para lá precisa de perder minha carteira cor-de-rosa, eu não quero. A AGU, por exemplo, tem a carteira cor-de-rosa, a Advocacia Geral da União. Enfim, então, pessoal, esse é o nosso intuito. Né? Reconhecer, número 1, que o novo CPC mudou tudo. Mudou muita coisa. Lógico que ficou a alma nossa não muda, mas nós mudamos. Se o novo CPC mudou, você tem que mudar também. Por quê? Porque o ser humano é refratário à mudança, sim ou não? Nós não gostamos de mudar de casa, nós não gostamos de mudar, mas aqui você tem que mudar. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a cada um de vocês, advogados e advogadas que estão hoje aqui, que deixaram o conforto do seu lar, o conforto da sua residência, para prestigiar esse congresso. Isso me traz uma alegria muito grande. Por quê? Porque eu tenho profundo orgulho da minha profissão e eu posso dizer para vocês que vocês dão, na minha opinião, um exemplo do advogado que sai do seu conforto e vai buscar o conhecimento para tornar a advocacia cada vez mais forte. Então, esse é o intuito desse congresso e eu agradeço de coração a vocês por isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela gentileza e até a próxima palestra.